Deus não pode ser entendido dentro da nossa intelectualidade. Deus só pode ser entendido no Espírito. Deus vai pegar aquilo que você conhece para te mostrar coisas que você não conhece. Isto significa dizer que Deus pode mostrar a sua profundidade dentro daquilo que você conhece. Sabe o que significa também? Que você não precisa de fazer parte dos mais intelectuais da igreja para Deus revelar a sua glória para você. Deus vai pegar naquilo que você sabe e vai te mostrar coisas que você não sabe relativamente a Ele. Hoje nós vamos falar sobre um importante tema. Vamos falar sobre reconstrução espiritual ou renovação espiritual. Diga comigo, reconstrução, restauração, renovação. Muito bem, a palavra renovar significa voltar a tornar novo. A palavra reconstruir é uma palavra que tem origem no latim, que significa voltar a construir. Se estamos a voltar a construir, quer dizer que um dia já esteve edificado, já esteve construído. Portanto, o conceito filosófico ou etimológico desta própria palavra conota que algo acontecera no passado que destruiu alguma coisa que já estava edificada e existirá necessidade atualmente de um ativo que entra em cena para edificar novamente aquilo que um dia já esteve em pé. E quando nós falamos da parte espiritual, estamos a falar da camada mais profunda da tua persona, da tua pessoa. Quando Deus soprou o seu espírito, pneuma, sobre o barro, fez a alma vivente. E desde então nós, como seres humanos, ficamos constituídos de três partes, fundamentalmente falando. Temos a parte física, que é o corpo físico, este que você consegue olhar aqui para frente e ver o meu corpo físico. Quando você vai para o espelho, você também consegue ver o seu corpo físico. Mas por detrás desse corpo físico existe a tua alma. E na alma é o centro da tua identidade, o teu verdadeiro eu. É lá também onde tem o teu intelecto, a tua visão do mundo, aquilo que alguns estudiosos disseram, eu penso, logo existo. É dentro dessa capacidade da alma, capacidade intelectual de pensar, que está o teu verdadeiro eu. Os teus sentimentos também fazem parte da alma. Mas, entretanto, existe um outro lado que é a parte espiritual, o nosso corpo espiritual, através do qual nós temos conexão com Deus. Lembre-se que quando Jesus teve um contacto com a mulher samaritana, a qual, do ponto de vista físico, vivia numa situação lamentável, porque ela tinha 5 homens, o que estava com ela não era dela, aquele também não era dela. Portanto, dentro da nossa sociedade era alguém que nós poderíamos conotar como uma mulher que não vivia de forma digna dentro da sociedade. E Jesus Cristo, quando olhou para ela e começou a profetizar para ela, ele foi na origem do problema dela. E na origem do problema dela, Jesus, mais para frente, deu-nos a verdadeira essência do nosso relacionamento com Deus, tendo catapultado ela para uma visão dimensional de onde acontece a nossa relação com Deus, que não é na dimensão física, não é na dimensão da alma, mas é na dimensão do Espírito. Posso ouvir um amém? Jesus disse para ela, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! E nós, se temos um contacto direto com Deus a partir do Espírito, quer dizer que o nosso canal espiritual não pode ter nenhuma obstrução que nos impeça de estar conectado com Deus ou de ouvi-lo diretamente. Porque Deus, ele fala conosco por intermédio do Espírito, portanto é através do nosso Espírito. E tem um fluxo no meio disso tudo, em que você tem Deus, tem o seu Espírito, tem a sua alma e tem também o seu físico. O seu físico, ele recebe a informação da sua alma, porém a sua alma recebe a informação do seu Espírito. Porém o seu Espírito, ele interpreta a informação que vem diretamente de Deus. Deus não fala diretamente para o teu intelecto, porque do ponto de vista intelectual você não consegue entender Deus. Deus não é entendido dentro do intelecto. Deus não é entendido dentro da informação.
Deus não é entendido dentro do tempo. O tempo, aquilo que nós chamamos passado, presente e futuro, é um tempo, é uma matrix que foi criado por alguém fora da existência. Deus não está na existência, Deus está antes da existência. Antes da existência, Deus já era. Por isso é que se você for a estudar Deus na forma como Ele se apresentou, por exemplo, para Moisés, quando Moisés foi chamado para a comissão que demorou 80 anos da sua vida. Veja, Moisés nasceu para ser um grande líder, mas demorou 80 anos para ele estar na posição para a qual ele foi chamado para estar. Hoje, Moisés para nós é uma figura emblemática, é uma figura que nos mostra alguém que superou os seus passados, os traumas passados e começou a operar de acordo com o propósito divino que estava escrito no Espírito, que nem ele mesmo sabia que nasceu para ser. Meu amado irmão, permita-me lhe dizer o seguinte: você não conhece a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade não está no seu bilhete de identidade. A sua verdadeira identidade está em Deus. E quando você mergulha em Deus, Deus revela quem você nasceu para ser. O seu bilhete de identidade poder-lhe dar informações relativamente à sua filiação. Poderá você saber quem é o seu pai, se é a sua mãe. Poderá saber também pelo seu bilhete de identidade qual é o número de identificação único que lhe foi atribuído pelo país que emitiu o bilhete de identidade. Poderá saber também quando é que você nasceu, mas no bilhete de identidade não tem o teu propósito de vida. E você pode passar anos e anos a fazer uma coisa que não esteja alinhada com o teu propósito de vida. É como Moisés. Voltemos então para Moisés, no encontro que ele teve com Deus, quando ele olhou e avistou um fogo que estava a queimar uma sarça, mas não a consumia. Então Moisés, curiosamente, foi ter com essa sarça. Ele olhou e então saiu uma voz que lhe disse: Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar onde tu estás é um lugar santo. Portanto, neste encontro, Moisés entendeu a sua verdadeira identidade esta que ele nasceu para poder ocupar. Os 40 anos que ele viveu no Egito foram 40 anos de preparação para algo que Deus estava prestes a fazer dentro dele. Eu quero te dizer, meu amado irmão, talvez você passe anos a fazer uma determinada coisa e você pense que essa coisa não tem valor. Você pensa que essa coisa não tem sentido. Você pensa que essa coisa não tem expressão. Mas eu quero te dizer da parte de Deus hoje, que Deus vai pegar aquilo que você conhece para te mostrar coisas que você não conhece. Foi por isso que pessoas como Pedro, por exemplo, que era pescador, ele entendeu sobre a profundidade de Deus quando Jesus disse para ele: far-te-ei pescador de homens. Ele entendia sobre pesca, mas não entendia sobre ser pescador de homens. É por isso que Davi também teve a revelação de quem Deus era dentro da dimensão intelectual que ele tinha. Davi era pastor de ovelhas. Ele entendia sobre ovelhas. Ele entendia sobre a segurança de ovelhas. E Deus revelou-se para Davi dentro da sua intelectualidade, dentro daquilo que ele conhecia sobre vida. É por isso que se você ler o Salmo 23, você vai entender a revelação que Davi teve do Deus que está no controle da vida dele. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Isto significa dizer que Deus pode mostrar a sua profundidade dentro daquilo que você conhece. Sabe o que isso significa também? Que você não precisa de fazer parte dos mais intelectuais da igreja para Deus revelar a sua glória para você. Deus vai pegar naquilo que você sabe e vai te mostrar coisas que você não sabe relativamente a Ele. Deus vai pegar aquilo que você tem na mão e vai fazer coisas que um dia você não imaginou que seria possível ser feito através da tua vida. Foi por isso que Ele te trouxe até aqui nesta tarde, para te renovar para algo que Ele vai fazer através da tua vida. Se você crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus não pode ser entendido dentro da nossa intelectualidade. Deus só pode ser entendido no Espírito. E quando você está no Espírito, aquilo que você conhece, ele vai te levar para situações que até o teu próprio intelecto não conhece. Como é que é possível você ter paz no meio de situações caóticas, onde todo mundo está a desmoronar, onde todo mundo não consegue ficar em pé? Mas quando o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus transbordará para o teu espírito a paz que vem diretamente de Deus. E a tua alma que recebe a informação do teu espírito, já que o teu espírito recebeu a informação do teu Deus, a tua alma não entende como é que você consegue ter paz no meio de tanta tribulação. Como é que você consegue permanecer com a cabeça em pé quando tudo à tua volta parece desmoronar? Como é que você consegue dar passos evolutivos em direção ao teu futuro quando tudo à tua volta está numa grande confusão? Isso é quando o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus e Deus te dá a paz que cede a tua alma, o teu entendimento, o teu intelecto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o nosso Deus, ele habita fora da nossa intelectualidade. O nosso Deus habita fora da nossa lógica. É por isso que Deus pode usar coisas que não têm sentido para você e Ele pode pegar as coisas que são loucas deste mundo e confundir as coisas sábias. Diz na nossa Bíblia que Ele é o Deus que pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Eu sinto que eu estou a profetizar para alguém aqui nesta tarde. Deus vai te pegar mesmo que o homem te rejeita, mesmo que tudo te rejeita, mesmo que as pessoas te rejeitam, mesmo que dizem que você não tem nenhuma capacidade para poder fazer algo acontecer. Deus vai pegar naquilo que você sabe e vai te levar para caminhos que você desconhecia, e você saberá que existe um Deus controlando cada passo da tua vida, ainda que a tua vida pareça uma total confusão. E nós entendemos que quando Deus quer intervir na terra, Ele procura por um terráqueo disponível. Quando Deus quer intervir aqui na terra, Ele procura por um terráqueo disponível. Ele pergunta: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? E Ele está à espera que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, quando Deus quer intervir na terra, Ele procura por um terráqueo, um habitante desta terra que esteja disponível. Eu não estou a dizer que Deus procura por pessoas capazes, porque Ele pega em pessoas incapazes e atribui as suas capacidades. Eu não estou a dizer que Deus procura por pessoas que sejam sábias. Ele procura por pessoas disponíveis, porque você pode não saber, mas quando aquele que sabe todas as coisas está em você, Ele abre a tua mente para você ver o que ninguém vê. É por isso que a fé vê o invisível, crê no impossível e alcança coisas incríveis. Aleluia! E Deus sempre trabalhou dessa forma. Ele pegou pessoas que do ponto de vista social não eram ninguém, mas através dessas pessoas que não eram ninguém, Deus encontrou disponibilidade para fazer algo muito grande. Por favor, compreenda isso. Ser chamado depende de Deus, mas ser usado depende de você. Porque o teu telemóvel recebe muitas chamadas, mas você não atende todas as chamadas. Talvez o teu telemóvel espiritual está a receber uma chamada do teu chamado e você não consegue ouvir. Talvez na dimensão espiritual Deus está-te a chamar para algo grande, para uma reconstrução exterior, mas o teu interior está com uma grande confusão e você não consegue ouvir o chamado de Deus. E para Deus te usar para transformar, primeiramente Ele tem que te transformar.
Deus te transforma para pegar a tua transformação e utilizar a tua transformação como palavra, como pregação, que transformará a vida de outros. Tem determinadas coisas que você passa na tua vida, que é Deus que está a permitir que você passe por ela, para que por intermédio do teu teste Ele tire um testemunho que amanhã vai fazer de novo. Porque todas as vezes que você abrir a boca e dizer o que Deus fez na tua vida, você está a profetizar que Ele vai fazer de novo. Por isso, no meio da situação que você está a passar, apenas glorifique ao Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que está no controle da tua vida, ainda que tudo pareça totalmente descontrolado, aquele que te dá paz no meio da tribulação, aquele que é contigo, a rosa de Sharon, o Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, o Deus forte, Deus provedor, príncipe da paz, Emanuel, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que abre o ouvido daqueles que são surdos, aquele que abre os olhos daqueles que são cegos, aquele que não conhece o impossível, aquele que consegue fazer o impossível tornar-se possível. Adora Ele nesta manhã, adora o Rei da Glória nessa manhã, porque esse é o teu Deus.